Amém. Aleluia. Vou convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 11. Nesse capítulo diz a ressurreição de Lázaro. Amém? Nós vamos ler muitos versículos. Capítulo 11 do Evangelho de João. Então todo mundo já abriu, quer ler comigo? Vou contar de 1 a 3. No 3 você leia comigo. Amém? Então 1, 2, 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cuja irmã Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disse-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar e voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isto dizia: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Jesus, porém, fala: Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para a consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir a ressurreição no último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou hoje. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, pois supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus, vendo quanto o amava, mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, e
encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Maria, irmã do povo: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei para que, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto com um lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos videntes judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e contaram os feitos que Jesus realizara. Amém? Alguém ficou sem fôlego aí? Eu fiquei. Pode sentar, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Jesus, ele fala aqui para Marta. Deixa eu desligar isso. Jesus fala para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Irmãos, o homem não foi criado em Deus para morrer, para viver eternamente. Mas a gente sabe que através do pecado a morte entrou na vida do homem. Vocês podem estar esperando aqui na tela um tema, um título da pregação. Esse título desse tema da pregação é um tema que coloca no teu coração. Porque eu quero esclarecer algo agora. Quem estava previsto para pregar hoje seria o pastor Arão. Só que devido a essa chuva tão forte, aonde o pastor Arão mora, encheu de tal maneira que não deu para sair, ou melhor, não deu para a pastora Luciana entrar, porque ela veio e deixou a Hannah para o ensaio do Ministério de Louvor, e aí, quando ela voltou, não conseguiu entrar. Tá? Então, eu fiquei incumbido de trazer a palavra de Deus. Os irmãos foram ver se conseguiram pegar o pastor Arão. Não conseguiram. Então, é eu mesmo. Glória a Deus. Mas é tudo da vontade do Senhor. Aleluia. Deus no retiro fez coisas assim tremendas, extraordinárias. Porque viam coisas na minha mente para fazer ou para chamar alguém para orar. E aí o irmão Júlio estava lá e o irmão Júlio passava na minha frente. Aí eu chegava: irmão Júlio, eu ia chamar o pastor Luciano para orar. Irmão Júlio ia fazer isso. Então, havia algo que Deus parece que me mostrava algo que ia acontecer antecipadamente. E incrível que pareça, passou na minha mente que eu pregaria hoje. Incrível que pareça, né? Porque quando começou a chover, aí o pastor Arão falou que estava alagado lá, e eu disse: não, vai ser eu, né? E aqui estou eu. Então eis-me aqui, Senhor. Então, irmãos, o homem, ele não foi criado para morrer. Se eu perguntar para algum de vocês se vocês estão acostumados com a morte, ninguém, nenhum ser humano está acostumado com a morte. Eu acho, para mim, é a coisa mais chata da vida essa, é a morte. Por quê? Porque uma hora você está aqui com uma pessoa que você ama e amanhã você não está mais. A palavra de Deus fala que a nossa vida
lá em Tiago fala que a vida do homem é como um sopro, é como uma fumaça. A palavra de Deus diz que não tem como você planejar nada na sua vida, sabe? Você planeja as coisas para amanhã, para o ano que vem e para depois. A gente pode fazer planos e é bom fazer planos. Você pode desejar muitas coisas, alcançar muitos projetos na sua vida, sonhos na sua vida, mas se você é um discípulo de Jesus e você entende a brevidade da vida e você entende que Deus é um Deus soberano, tudo está nas suas mãos, tudo está conforme a sua vontade. E aí tem aqueles irmãos, inclusive eu sou um desses, que gosta de estourar o balão das pessoas com uma palavra só, que é bíblica. Quando a pessoa começa a falar, não, porque eu vou fazer isso e para um ano vou alcançar isso, aí eu falo a palavra assim mesmo, estourar o balão do irmão. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar vivo. Tenho uma experiência quando eu saí de casa. Eu fui levando as crianças, ainda eram crianças, né? Mas para nós ainda são crianças. E aí eu dobrei no canto da rua e estava acontecendo um assalto. E aí nesse assalto a pessoa lá ele reagiu e o assaltante disparou uma bala. Graças a Deus que não pegou nele, mas eu senti a bala passar aqui no meu ouvido assim. E aí bateu na parede lá num comércio que tinha lá no canto. E aí aquele zunido ficou no meu ouvido o dia todo. E aí veio a reflexão, sabe? Se fosse aquele dia que eu partisse, se fosse, poderia ter sido, eu não estaria aqui, né? E como é que estaria a minha vida com Deus? Como é que estaria a minha vida? E como é que está a sua vida com Deus hoje? Se você soubesse que você morreria daqui a 2 horas, o que você pensaria em fazer? Muitos iam se ajoelhar e pedir perdão logo, né? Deus me perdoa. Outros iam consertar algumas coisas que tem que ser consertadas. A questão é que nós sempre deixamos as coisas para amanhã. Sempre nós deixamos para amanhã todas as coisas. Coisas que nós podemos fazer hoje. Lázaro, ele morreu e Jesus só apareceu lá 4 dias. E Lázaro já cheirava mal. E era amigo de Lázaro. Mas eu quero falar não de uma morte física, que essa aí ninguém escapa. Ninguém escapa dessa morte física. Pode ser a pessoa mais santa daqui que a gente possa considerar, da face da terra, vai morrer fisicamente. Mas existe uma morte que a gente pode evitar. É a morte espiritual. É a morte espiritual. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, ele é a ressurreição. Hoje é comemorado a Páscoa. É a morte e a ressurreição. A gente sabe que se você for estudar a Páscoa é uma festa judaica, né? É uma festa judaica onde eles comemoram
a libertação da escravidão do Egito. Mas a Páscoa para nós, onde nós comemoramos o Cordeiro Pascal, que é Jesus. Eu gosto de falar assim, Jesus mais Jesus, o Cristo. É Jesus o Cristo. Então, a morte física, nós não conseguimos, ninguém consegue parar ela. Mas a morte espiritual sim. E a solução dessa morte espiritual é Jesus, o Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, é tremendo isso, porque Jesus já fala aqui para a irmã de Lázaro, a Marta, diz assim: olha, se você crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está falando de uma morte física. Por que está se tratando de uma morte física aqui? Estão tratando de quem? Da morte do irmão de Marta, que é Lázaro. Jesus, olha, ainda que tu morra fisicamente, e você vá lá por 7 palmos, né? Agora não tem mais nem 7 palmos, né? Agora pode ser cremado e, na verdade, colocar numa gaveta, mas morre. Então, ainda que você morra fisicamente, você viverá. Aleluia. Porque essa vida é uma vida eterna. Queridos, isso é muito sério. Eu lembrei de um texto aqui, o Espírito Santo me lembrou, pedi para o pessoal lá da mídia colocar, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27, por favor. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer. Então o homem é destinado a morrer. Todos são destinados a morrer. Que coisa chata isso. Mas uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo. Tem uma outra versão diferente aí? Bora ver a irmã Beta. Vê como é que está escrito nessa tua Bíblia aí. Pode ler, irmão Tião. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Ser julgada por Deus. Mas tem uma que diz assim: segue-se o juízo. Quem está assim? Depois disso, segue-se o juízo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém. Então, queridos, o que Deus quer falar para nós nessa noite é isso. Que todo homem está ordenado a morrer uma só vez. Não existe isso de você morrer hoje, aí amanhã você vem em um animal. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que você é ordenado a morrer uma só vez. E depois disso segue-se o juízo. E é isso que Jesus está falando aqui para esses discípulos. Olha, se vocês crerem em mim, porque eu sou a ressurreição e a vida, e vocês vão morrer, porque você está ordenado a todo homem morrer por causa do pecado. Aliás, todas as pessoas que nascem já nascem morrendo. Já nascem morrendo. Porque se você pegar o seu cérebro, se você pensar no cérebro de um ser humano, onde tem, sei lá, quantos neurônios nesse cérebro, isso são células que não se regeneram. Ou seja, se eu estiver falando alguma coisa errada, minha irmã Deise me fala, tá?
A irmã Deise é da neurociência agora. Então, é a única célula que não se regenera. Você tem 10, morreu 5, vai ficar só com 5. Acho que eu devo ter já com 2 só. Né? Mas você já nasce morrendo. Então, o homem está destinado a morrer uma só vez. Então, Jesus fala para essa mulher, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, como eu falei para vocês, a morte física ninguém consegue pará-la. E não consegue nem saber quando será. Mas a morte espiritual, Jesus está dando aqui o segredo para a gente. Aquele que crê, Jesus falando, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa vida que ele está falando é a eternidade. Porque se morrer sem crer em Jesus, isso é pesado e é forte. Vai acontecer o que nós lemos em Hebreus 9, 27. Segue-se o juízo de Deus. E no versículo 26, continuando aqui em João 11, diz: e todo o que vive e crê em mim não morrerá. O que está escrito aí? Aqui é. Vamos ler juntos. Ora, neste caso seria necessário que estivesse sofrido. Agora, porém. Está meio hebreu, né? Tá, vamos lá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Olha aí. Você pode dar glória, entendeu? Isso é o consolo, a esperança dessa coisa chata de morrer. Por quê? A minha mãe morreu em Cristo. E essa tristeza que veio no meu coração, através da palavra de Deus, ela foi suprida, porque Cristo falou que aquele que ainda que morra, viverá. E ela não morrerá eternamente. Né? E ela não morrerá eternamente porque ela cria em Jesus. Então você e eu que cremos em Jesus, ainda que nós morremos nessa vida aqui, nós vamos ter uma vida eterna com Deus. Eu lembro que uma vez o pastor Jorge, numa pregação, né, alguns não conhecem o pastor Jorge, foi um pastor que passou por aqui, mas ele sempre falava assim: olha, eu estou com as minhas malas prontas. Quem lembra disso? Quem está com as malas prontas aí? Seja sincero. Olha lá. Eu estou aprontando as minhas malas ainda. A verdade é, nós temos que estar prontos. Por que nós temos que estar prontos? Porque nós vamos morrer. Então, o tempo para nós nos consertarmos com o Senhor, o tempo para nós buscarmos o Senhor, o tempo para nós nos santificarmos, o tempo para nós meditarmos na palavra de Deus, o tempo para nós orarmos, é quando? Agora. É hoje. É hoje, é agora. Porque nós temos que nos preparar, irmãos. Temos que estar preparados. E o Senhor pode voltar hoje também, para buscar a sua igreja. Então, versículo 26, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto. E aí aquelas mulheres ficaram desesperadas.
E muitos ficam desesperados quando um familiar seu morre. Você pode ver em muitos sepultamentos de pessoas que não têm essa esperança que nós temos de uma vida eterna com o nosso papai. É um desespero. As pessoas pensam que parece que elas vão morrer porque aquela pessoa partiu. Mas por que isso? Porque elas não creem em Jesus. Esse Jesus que a gente está lendo, que a gente conhece da palavra de Deus, esse que é a ressurreição e a vida. E existem muitos velórios onde, né, a empresa que faz o sepultamento e coloca lá um versículo, e coloca isso aqui, vocês já viram? Coloca isso aqui: Jesus é a ressurreição e a vida. Mas mesmo assim as pessoas estão ali em prantos, parece que vai acabar o mundo. Eu não vou dizer que a pessoa não vai chorar, eu chorei muito, né? E ainda choro. Mas por quê? Por causa da saudade, por isso que eu digo que é chato isso. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo vem e me lembra, olha, porque a minha mãe disse assim, quando ela morresse, a primeira coisa que ela queria fazer era correr com Jesus. Eu creio nisso, que a gente pode chegar lá com Jesus e correr com Ele, sabe? Em nome de Jesus. Mas esse mesmo Jesus é aquele que é o dono da vida. Muitas coisas podem ter morrido na tua vida, sabe? Pode ter morrido, sabe? É um sonho teu. Pode ter morrido, sabe? O amor e a paixão e o prazer de buscar a Deus. A tua vida pode estar sendo uma vida, sabe, morta espiritual, porque você não está tendo força para buscar o Senhor. Mas eu quero dizer para você que, assim como Jesus falou para Lázaro, que estava sepultado há 4 dias e cheirando mal, Jesus falou para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Então Jesus fala no nosso coração, sabe? Henrique, vem para fora. Mas sabe quem é esse Henrique que vem para fora? É um novo homem. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. É um novo homem. Esse novo homem que tem que vir para fora. O velho homem está totalmente enrolado por ataduras. Eu ainda tenho algumas ataduras que precisam ser retiradas. E muitas vezes essa atadura, quem tira não é o próprio Deus fisicamente, mas Ele usa instrumentos dele. Quem são esses instrumentos? É o corpo de Jesus. É o meu irmão que vai lá e me ajuda com uma oração, uma exortação, uma palavra de confronto, e aí vai saindo uma atadurazinha, né? Imagine Lázaro saindo, né? Eu fiquei imaginando, Jesus fala assim: Lázaro, saia para fora. Eu não sei como é que eles eram enrolados, acho que ficar só os pezinhos lá de fora, né? E aí sair assim mesmo. Porque ele saiu, ninguém tirou ele de lá. Ele saiu. E quantos de nós estamos que nem Lázaro, sem poder correr com Jesus, sem poder, sabe, correr para os braços de Deus, porque está todo enrolado e está só os pezinhos lá e vai andar mais devagarinho. É preciso tirar essas ataduras, de tal maneira que quando essas ataduras vão saindo, o Lázaro que está sendo ressuscitado, porque Jesus é a ressurreição e a vida, aquele que levou sobre si as nossas dores,
levou sobre si, nos sarou e tem nos curado. E quando Ele vai tirando essas ataduras, a gente vai saindo para fora, o novo homem, e aí Deus é glorificado. Amém. Irmão, essa palavra está saindo, esse pão está sendo quentinho agora. O irmão Maurício disse lá para mim, pastor, é assim que Deus quer, não tem jeito. Deus quer desse jeito. Não vem nada preparado hoje. É só a misericórdia do Senhor. Eu nunca pensei nisso aqui, está vindo agora. Tá? Então, queridos, o Senhor tem uma obra para fazer na nossa vida. Você nunca pense, nunca tome uma posição de assim mesmo, agora sim, eu sou o cara. Agora eu sou, sabe, o pastor top. Nunca pensa isso. Nunca. Porque a Bíblia fala que nós estamos em transformação de glória em glória todos os dias. Todo dia é uma batalha contra o seu eu, o seu velho homem. Sabe? O tempo todo o Lázaro velho quer sair, ou melhor, não quer sair, quer ficar lá na caverna, fedendo. E é uma luta do novo Lázaro com o velho Lázaro enrolado, sabe? A pedra ainda lá. E é todo dia isso. Eu sei que todos de nós passamos por isso na nossa vida. Irmãos, aonde há ser humano, com certeza vai existir uma encrencazinha. Não tem como não ter. Né? Casal, então, é um negócio complicado. E vai haver aí o encontro dos casais em breve, em junho, hein? Avisa o lombo aí dos casais, tá? Deus vai falar muito nesse tempo aí. Vai ter muito Lázaro aí saindo para fora. Em nome de Jesus. Então, e havia aqui muito choro. Né? Quantos pais e quantas mães não estão chorando? Porque seus filhos estão como Lázaro, em cavernas, mortos e até fedendo. E muitas mães oram e buscam ao Senhor para que essas ataduras, né, venham sair da vida dos seus Lázaros, né, que são seus filhos, para que eles venham ser ressuscitados e curados. Não só os filhos, mas muitos maridos e às vezes muitas esposas, né, que passam por lutas e continuam chorando até hoje. Mas a solução para tudo isso nesse mundo é Jesus. A solução é Jesus. Então Jesus chega aqui e esse homem é ressuscitado. Ele é ressuscitado para a glória do Senhor Jesus. E uma palavra que eu gosto muito desse texto, né, que eu sei que os irmãos conhecem muito bem, é no versículo 40, que diz assim mesmo: não te disse eu. Quantas vezes Deus, através da sua palavra, já disse para você muitas coisas? Quantas vezes Deus já tem falado para você muitas coisas, através de pregações, através até mesmo, sabe, de pensamentos, porque o Espírito Santo de Deus traz pensamentos e nos alerta em muitas coisas. Quantas e quantas vezes? E quantas vezes Jesus não falou para essas pessoas aqui: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Fala para o teu irmão, diz assim: meu, Jesus não disse para você: se creres verás a glória de Deus?
creres, verás a glória de Deus. Então está aí o título da mensagem. Se creres, verás a glória de Deus. Se coloque em pé em nome de Deus. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor.